gente pode fazer um bate-papo, porque na verdade uma pergunta completa a outra. O roteiro é só pra guiar mesmo, mas pode ficar mais descontraído. Tá. Ok, então. Tá. Pode começar? Pode. Então, nós somos as alunas da Universidade Metodista de São Paulo que fazemos relações públicas. E aí a gente vai perguntar algumas coisas pra você por causa do nosso trabalho. E aí vamos começar pelo o que você faz aqui, como que é o dia a dia na empresa. Bom, meu nome é Elisandra Casarotti, me formei na Metodista em 2002. Eu tô já há 15 anos na profissão e aqui na Syngenta eu sou focada na área de comunicação interna para a América Latina. Aqui a gente tem dois times, né? Porque a gente tem a equipe de América Latina, que ela é focada na região, então a gente recebe todos os direcionamentos do Global, que fica na Suíça, aí a gente faz a tropicalização, vamos dizer assim, o entendimento desse projeto ou da demanda do que for, e aí a gente localiza isso para os territórios. Os territórios são Brasil, LAS e LAN. LAS é a América Latina Sul, que envolve Argentina, Uruguai, e América Latina Norte, que é Colômbia, Peru, os países do norte da América Latina. Então eu sou focada num projeto que é de Change Management, que é a mudança de gerenciamento mesmo das coisas que acontecem aqui na Syngenta e para a América Latina. E aí, como vocês viram, tem um outro time que é focado só na comunicação de Brasil. Tá? Então eu tenho, na verdade, essa frente de América Latina. Tá, e você escolheu o curso de Relações Públicas por quê? Então, na época, na verdade, sendo bem sincera, eu nem sabia direito o que era Relações Públicas, acho que como muitos alunos, né? Então, o que me chamou a atenção em Relações Públicas foi que, assim, dos cursos, as opções de cursos que tinham da área de comunicação, eu achei que RP seria um curso mais abrangente, mais completo. Por quê? Porque ele poderia atuar tanto numa assessoria de imprensa, para fazer comunicação externa, quanto para fazer uma comunicação interna, eventos. Eu acho que era um curso mais completo, no caso, no momento de dúvida, vamos dizer assim. Eu acho que eu fiz uma escolha certa, porque eu sempre atuei em empresas e eu atuei já em várias frentes, em comunicação externa, comunicação interna, eventos, branding. Então, foi bacana por isso. Se eu tivesse feito jornalismo, acho que eu seria um pouco mais restrita, limitada nessa questão. E durante esses 15 anos, qual foi o maior desafio que você enfrentou na carreira, assim? Desafio em que sentido? Tanto profissional quanto na faculdade, qual foi o maior desafio que você enfrentou já? Eu acho que desafio profissional a gente tem diariamente, né? Eu acho que um grande projeto que eu trabalhei, que foi um desafio profissional que eu tive, foi numa empresa, foi na TNT Logistics, que eu fui responsável. A TNT, na época, ela foi vendida para um fundo de investimento e aí eu tive que fazer todo o rebranding da marca. Então ela saiu de TNT e foi para Seva e num curto espaço de tempo a gente teve que mudar tudo. Então desde uniforme de funcionário até placa, até alinhamento com cliente, imprensa, funcionário e tudo. Então acho que esse foi um grande desafio profissional que eu tive. E acho que atualmente eu também estou tendo um grande desafio. Porque como eu sou focada num projeto que é mudança de gerenciamento das coisas aqui, que é de change management, é um desafio que, assim, por mais que eu já tinha tido uma certa experiência, aqui eu tô indo muito mais profundamente. Então, eu também sou movida muito a desafios. Então, a questão hoje que eu tenho, assim, eu tô feliz profissionalmente, porque hoje eu consigo não fazer a mesma coisa que eu fazia antigamente, mas trazendo um outro foco, uma outra perspectiva para isso, e isso, assim, está sendo um grande desafio profissional para mim também. Tá.
Em relação às pessoas, você sempre teve facilidade de falar com elas, de lidar com pessoas? Ou você teve um momento que você achou que você ia travar, assim? Eu acho que, assim, lidar com pessoas é difícil, não é fácil. No trabalho, principalmente, porque a gente lida com pessoas diariamente, são pessoas diferentes e, além de tudo, você precisa lidar com elas grande parte do seu dia, na verdade, a maior parte do seu dia. Então, acho que durante a minha carreira, eu sempre, assim, nunca tive grandes problemas. Já tive alguns problemas, obviamente, como todo profissional. Mas eu acho que é um desafio diário lidar com pessoas, tanto pessoalmente, né, no seu convívio com a equipe, mas na questão profissional geral, mesmo, né? No geral, no seu trabalho e tudo mais. Tá. E no momento que você iniciou nessa área da faculdade, você percebeu algumas mudanças no avanço tecnológico? Sim, muitas. Antigamente, principalmente falar em comunicação interna, né? Antigamente a gente trabalhava com mural, não tinha mídias sociais, tinha revista impressa. Hoje em dia, assim, isso foi mudando gradativamente. Existe sim mural ainda, existe sim revista impressa, mas o que eu vejo é que isso está sendo extinto. Ao longo dos anos isso não vai mais existir. Por exemplo, hoje um mural ele foi substituído por TVs corporativas. Revista impressa, muitas empresas já não têm mais. Porque as revistas geralmente são mensais, ou bimestrais, ou trimestrais. Então você vai falar, na verdade, de um assunto que já foi. Né? Então, e hoje em dia, como a gente tem uma tecnologia muito avançada, a gente consegue trabalhar newsletters, né? Newsletters seja semanais e até diárias. Aqui a gente tem newsletter diária. Então, todo dia tem fechamento. E assim, isso claramente mostra que a revista, por exemplo, um dia ela vai deixar de existir. Né? E também com a vinda das mídias sociais, isso é muito forte, né? Na área de comunicação como um todo, tanto interna quanto externa. A área de mídias sociais aqui na Syngenta ela é muito forte. O Facebook ele é benchmarking para os nossos concorrentes, e não só para os nossos concorrentes, mas também para a Syngenta como um todo, né? Na Syngenta, de forma global, o Facebook do Brasil ele é visto como um benchmark para toda a companhia. Então, depois, se vocês tiverem chance, também entram no Facebook para vocês darem uma olhada como as mensagens são trabalhadas, e com leveza, com animação. Isso é muito importante. Então, esse tipo de coisa não existia antigamente, né? E isso faz com que a empresa ela também tenha que ter um tipo de resposta muito rápida, posicionamentos, key messages, one voice, tudo muito alinhado, porque a resposta ela precisa ser rápida para os nossos públicos, né? Seja produtor, cliente, distribuidor, curiosos, pessoas urbanas, o que for, né? Com certeza. E voltando para... Você disse que trabalha com comunicação interna, né? Qual a importância da comunicação interna? Qual a importância para que haja um laço entre os funcionários? Na sua opinião, assim, qual a importância da comunicação interna em uma empresa, uma organização? Eu acho que é fundamental. Algumas empresas não têm comunicação interna, isso é feito pelo RH ou feito por outras empresas. A comunicação interna, na minha opinião, é fundamental porque é a área que oficializa todas as comunicações, né? Então, rádio peão existe, isso nunca vai acabar. E às vezes é até um aliado da comunicação interna, né? Mas a comunicação interna é um meio que ela oficializa a comunicação para os colaboradores. Então, qualquer tipo de ruído ou qualquer tipo de informação que ela precisa ser enviada ou formalizada para os colaboradores, ela é o canal oficial da empresa. E, além disso, ela tem a característica também de engajar de alguma forma os colaboradores, né? Seja através de campanha, depois eu posso até mostrar as campanhas nos elevadores que vocês viram, os adesivos e tal.
Mas também acho que um grande aliado da comunicação interna são os líderes, né? Então, assim, os líderes, eles têm papel fundamental para a comunicação interna. A comunicação interna, sim, ela tem o seu papel de comunicar, mas a comunicação, ela é efetiva de uma forma muito mais abrangente, muito mais efetiva quando a gente tem os líderes como aliado, né? Então, quando um líder fala para o seu time sobre determinado tipo de informação, essa aderência da mensagem, ela é muito mais efetiva do que só enviada através de um canal de comunicação interna. E a gente também tá falando bastante sobre quebra de paradigmas agora e tudo mais. Qual a importância, na sua opinião, essa quebra de paradigmas, que é inovar, é sempre tá mudando, sempre tá, assim, em mudança mesmo? Eu acho que, assim, tem duas coisas. A gente tem as ferramentas e nós temos os processos, né? Inovar com as ferramentas, isso é muito fácil, vamos dizer assim, porque as ferramentas estão aí no mercado, é fácil da gente saber o que tá novo, o que não tá, o que pode substituir ou não. Muitas empresas não conseguem fazer esse tipo de inovação por questão de budget e tudo mais. E a questão de ferramentas, eu acho que a gente precisa acompanhar porque a tecnologia tá aí, aquilo que eu já comentei. Não adianta a gente ficar com um mural, sendo que hoje em dia existe TV, e daqui a pouco a TV também vai ficar ultrapassada. Porque já existem novas tecnologias que também já dá para substituir por isso, por conta de aplicativo e tudo mais. A questão de processos, a gente precisa entender como é a característica da empresa. Existem empresas que o novo, né, a coisa nova, a nova forma de se comunicar, o novo jeito de trabalhar é muito mais simples para essa empresa aderir. Outras empresas, elas são um pouco mais conservadora, vamos dizer assim. E aí isso é um pouco mais difícil de implantar. Né? Então, acho que vai muito da característica da empresa. E, né, aqui é uma empresa que a gente consegue, sim, fazer trazer novos conceitos, novas formas de comunicar, que eu tô tendo esse tipo de experiência e tá sendo muito bom. Em outras empresas é um pouco mais difícil, mas isso é característica da empresa, né? Do jeito que ela se comunica. E você acha mais fácil lidar com uma empresa conservadora ou com uma empresa que está sempre aberta, assim? O meu tipo de característica profissional, eu prefiro que é uma empresa mais aberta, né? Mas isso é o meu jeito de trabalhar, a minha característica profissional. Existem outros profissionais que preferem trabalhar de uma forma mais conservadora. Isso vai muito do profissional. Você é formada em Relações Públicas e quão importante você acha ter relações públicas dentro da empresa? Qual a importância das relações públicas dentro das organizações? Hoje em dia, quando a gente, principalmente nas empresas multinacionais como a Syngenta, quando você fala em relações públicas, em trabalho de relações públicas, isso está muito direcionado para trabalho de comunicação externa com a imprensa. Então, quando se fala na empresa, isso aqui vai demandar um trabalho de RP, então isso significa que é um trabalho de comunicação externa, mas isso é uma característica principalmente de empresas multinacionais. O profissional de relações públicas, como a gente comentou, ele vai muito além disso, ele não faz só comunicação externa, ele tem vários chapéus aí que dá para usar. Eu acho fundamental, eu acho importante, porque é um profissional que ele consegue alinhar as mensagens, não só interna quanto externa, você consegue fazer esse cross-mídia, né? Então, o que foi comunicado lá externamente, a gente consegue fazer isso internamente de uma forma sincronizada, você consegue organizar um evento, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que o profissional de relações públicas, ele, por ter esses vários chapéus, essa característica multidisciplinar, eu acho que é importante hoje dentro da empresa, principalmente por essa questão das empresas hoje em dia buscar, de uma certa forma, profissionais que sejam multidisciplinares. E durante todos os seus 15 anos de carreira, você teve que gerenciar uma crise? Eu fiz um gerenciamento, assim, nunca foi o meu foco,
por circunstâncias da minha carreira, né? Já fiz alguns gerenciamentos de crise. Foram poucos, mas eu já fiz. Na última empresa que eu trabalhei, eu tive que gerenciar uma crise dentro de uma escola, né? Que eles foram pulverizar um remédio contra pragas urbanas, e aí a escola acusou que isso tinha sido feito, as crianças tinham passado mal por conta desse remédio, mas isso vai muito mais além, você precisa entender como que veio isso, porque não é só o remédio em si, mas você também tem que ver como que isso foi aplicado, né? E isso foi entendido depois em relação à aplicação, e a gente viu que a questão não era o remédio, mas sim a forma como foi aplicado e de que forma. Mas já fiz algumas, mas não é o meu o meu core. Hoje em dia é muito fácil você encontrar informações sobre as empresas, assim, boas ou ruins, devido à mídia, tecnologia e tal. Você acha que isso afeta o modo como a empresa vai funcionar, vai se portar perante a mídia, perante o público, com toda essa transparência que tem hoje em dia? Você acha que como que a empresa funciona assim perante o público, perante a mídia? Porque hoje é muito fácil a gente conseguir informações da empresa, sabe? Como você acha que isso funciona aqui dentro da Syngenta? Eu acho que assim, a empresa ela tem que ser transparente, né? Ela não pode ir para uma mídia social, por exemplo, sem ela ser transparente e sem ela saber exatamente o que ela quer comunicar, né? Uma vez que você vai para mídias sociais, que é onde está todo mundo online, e você precisa de respostas rápidas, você tem que saber exatamente o que você está comunicando e de que forma você está comunicando. Isso deixa a empresa mais visível, sim. Ela pode sofrer mais... as pessoas podem questionar muito mais? Podem. Por quê? Porque as informações estão lá. Mas você tem que estar preparado para isso. Quando você entra numa rede social, você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter todo um plano de comunicação e estar preparado para qualquer tipo de informação que possam levantar e surgir sobre isso. A gente, agora na faculdade, a gente está tendo um módulo, uma matéria que chama as teorias da comunicação. E uma das teorias chama Agenda 7, que ela diz que a mídia atua indiretamente procurando direcionar a opinião pública. E o quanto você acha que a mídia influencia na imagem da sua empresa? Depois de estar no Facebook, estar ali, quanto você acha que o Facebook, que você falou que é o mais usado, influencia para divulgação, para expor as ideias que está tendo? O Facebook, no nosso caso, é um aliado, né? Porque a mídia, hoje em dia, ela está muito, principalmente, vamos falar da mídia urbana, dos grandes centros, né? A nossa empresa é uma empresa que faz agroquímico, que vulgarmente é agrotóxico. Então, assim, ela é muito bombardeada por conta disso. Só que nem todo mundo, principalmente o público urbano, quem está nos grandes centros, não entendem exatamente o que é isso por conta da mídia focar muito em orgânicos, em vida, qualidade de vida e tudo mais. Quando você vai para o interior, que você tem os grandes produtores, tem os fazendeiros e tudo mais, eles entendem mais qual que é o nosso trabalho e não vê o agroquímico como um veneno, vamos dizer assim, que é o que falam. Na verdade, assim, a gente é um grande aliado dos produtores, dos grandes distribuidores, das fazendas, vamos dizer assim, porque a gente vende tecnologia e a gente impulsiona a agricultura para ela poder produzir cada vez mais alimento num mundo que cada vez mais as terras estão escassas, né? Então, acho que nos grandes centros, a gente sim tem que fazer um trabalho mais forte, mais efetivo, para explicar para a sociedade o nosso trabalho, por conta desse ruído né? de agrotóxico e orgânicos.
Para quem já trabalha com isso, mais pro interior, mais pro centro do Brasil, isso é um pouco mais, o conceito já é um pouco mais, ele é aderência maior, né, sobre isso. A Syngenta tem um programa de comunicação com o público urbano, então o pessoal do Brasil, né, da equipe do Brasil, eles focam muito a comunicação deles nos grandes centros, para exatamente formar esse público sobre o que é a Syngenta e o que a gente produz, né? Então, com uma imagem tão assim. Exatamente, só que de outra forma também a gente está no Facebook e a gente também se comunica através dos nossos porta-vozes, através dos nossos líderes para a imprensa de uma forma geral, né? Então, assim, a gente, na verdade, as nossas comunicações, elas são muito alinhadas, o One Voice é muito predominante e nós somos muito transparentes, né, com o que a gente fala, né? Então, eu acho que quando você vai para público externo, você em nenhum momento você pode mentir, você pode dizer o que você está fazendo de uma forma diferente. Você tem que ser transparente e mostrar o que realmente você faz. E a Syngenta, ela atua dessa forma. Tá. E pra gente encerrar, qual é a mensagem que você deixa para os alunos que estão ingressando nessa carreira de relações públicas? Eu acho que é uma carreira, assim, fantástica, uma carreira que hoje em dia as pessoas, elas entendem um pouco mais o que é um RP, né? Antigamente era um pouco mais difícil. É uma carreira que acho que vai te dar, como a gente comentou no começo, ela é versátil, então você vai conseguir, seja seguir numa assessoria de imprensa, ou seja seguir dentro de uma área corporativa, ou focada em eventos, ou focada agora em mídias sociais, que ela é muito forte. Então, assim, é uma carreira que você, os profissionais que estão se formando hoje em dia, eles têm várias frentes, eles podem escolher para onde eles vão, né? Você consegue provar disso, onde vocês querem atuar de uma forma mais predominante, vamos dizer assim. Não é uma carreira fácil, né? As teorias que nós aprendemos na faculdade, quando você vai no dia a dia, elas precisam ser implementadas, elas precisam ser mais entendidas de uma forma mais concreta, vamos dizer assim, né? A gente aprende muita teoria na faculdade, quando você vai pro mercado é um pouco diferente. Mas é uma carreira muito bacana. Eu acho que dá muita visibilidade dentro da empresa, a gente atua com muitos líderes da companhia. É uma carreira que acho que quem está se formando hoje em dia precisa sim buscar falar uma segunda língua, uma terceira língua, porque é importante na nossa área. E hoje em dia poder aprender o máximo em mídias sociais, que é o grande canal de comunicação do momento. Tá. Então, Muito isso. obrigada. Muito obrigada. Vocês querem complementar com alguma coisa que ficou faltando? Não sei se vocês têm alguma Acho ideia. que não, acho que a gente tinha várias perguntas, né? Só que no meio, assim, você respondia uma e a gente já ia não com uma precisa nem conversa perguntar, mesmo. né? Tá. Você foi ajudando muito, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem. Depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, quiser também me mandar por e-mail. Pode deixar. A gente Tirar uma complementa. foto das três juntas. Ah, sim.